A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para mais esse privilégio, né? De meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é algo que temos como necessidade, né? E necessidade diária, né, Áurea? Necessidade diária, querido, assim como nós temos aí a necessidade de nos alimentar, né? Para estar bem. A questão espiritual também não pode ser diferente. Você tem que ver isso como uma realidade, né? E uma necessidade em sua vida. A você que é presente conosco, nós desejamos que a graça do Senhor possa estar te cobrindo com todas as sortes de bênçãos, a você, a sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, para esta meditação, o livro é Salmo, capítulo de número 138, apenas o versículo de número 3, que assim vai dizer a palavra de Deus. Quando clamei, tu me respondestes e deste-me força e coragem. Que a ação reveladora do Espírito Santo do nosso Deus venha ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, você um dia já teve a necessidade de ser ouvido por alguém. Quando a gente para a gente analisar essa questão, quando a gente para analisar esse assunto, nós vamos entender que esta aí é também uma de tantas necessidades que nós temos e que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, né? Vez em quando nós precisamos de uma pessoa que ela nos ouça. E é interessante, Aura, que quando a gente chega perto de alguém para nos ouvir, duas coisas, no mínimo duas coisas a gente tem. Primeiro, uma necessidade, né, de pedir algo a esta pessoa. Ou então aquela necessidade de somente assim, me empresta o seu ouvido, me ouve um pouquinho, eu quero desabafar, alguma coisa desse tipo aí, né? Mas nós nunca chegamos e pedimos alguém para nos ouvir sem ter nada para falar. Isso aí é dentro do raciocínio, isso é sem lógica, né? Todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém, né? E precisamos que alguém nos dê a atenção, no mínimo aí essas duas necessidades a gente vai ter, né? Que é de pedir, clamar algo para aquela pessoa, ou então querer que apenas ela nos ouve, do que precisamos de conversar, precisamos de desabafar. E isso, querido, um dia ou outro, se não te acontecer, vai te acontecer. Se ainda você não passou por essa experiência, mas isso aí vai acontecer. Primeiro porque a necessidade de pedir, ela é de todos nós. Ainda que tenhamos recurso, ainda que tenhamos meios, né? Muitos meios para resolver os nossos problemas, mas um momento da nossa vida nós vamos ter que pedir algo a alguém. Isso aí, ninguém nesta terra está a escape disso. Porque vai ter algo que o seu dinheiro não vai poder comprar, né? Vai ter algo que o seu dinheiro não vai poder comprar. Então, uma necessidade nesta vida, pelo menos uma, você vai ter. Então, falar de chegar, falar de se aproximar, falar de buscar alguém para que este alguém nos ouça, porque temos algo a falar, isso aí, querido, é de todos nós. Pois bem, estou falando isso por quê? Porque o versículo que nós acabamos de ler, ele trata também dentro do assunto de alguém que está pronto, alguém que está disposto a nos ouvir. E quando eu achei esse versículo ontem para esta meditação, eu achei muito curioso. Por quê? Porque nós nos preocupamos de ser ouvido por tantas pessoas. Nós nos preocupamos ao longo de nossa vida. Se aquela pessoa me desse a sua atenção. Se aquela pessoa deixasse que eu falasse apenas um pouquinho com ela. Se eu tivesse a oportunidade de falar com aquela pessoa, ela resolveria o meu problema. Se aquela pessoa me desse uma chance de apenas se aproximar dela. Queridos, quantas pessoas você anseia isso? Quantas pessoas, se você tivesse a oportunidade
Você se aproximaria dela correndo e falaria aquilo que está em teu coração. São muitas pessoas que, se você pudesse pedir algo, você pediria. Se você pudesse falar algo, você falaria. Mas a palavra do Senhor, ela não chama a atenção, querida, para as questões espirituais. A palavra do Senhor nos chama a nossa atenção para a eternidade. Então eu já quero começar essa reflexão te falando que é muito maior que qualquer pessoa que você anseia falar nessa terra, muito maior a presença, o recurso de qualquer pessoa nessa terra que você fala assim, se eu pudesse falar com essa pessoa. Muito maior do que esta pessoa é a pessoa de Deus. Muito maior que o recurso desta pessoa é o recurso de Deus. Muito maior do que a visão desta pessoa é a visão de Deus. E muito maior do que o entendimento acerca desta pessoa é a pessoa de Deus. E se tem uma pessoa que te conhece verdadeiramente, é Deus. E se tem uma pessoa que tem propriedade para te ouvir, entendendo aquilo que você está falando, é Deus. Porque antes de você falar, Ele já viu as tuas palavras antes de serem formadas. Então o texto vai nos chamar a atenção para uma realidade. Realidade esta que é o nosso... É o foco dessa rápida meditação. Assim como você tem necessidade de ser ouvido pelas pessoas, que ao longo da sua vida muitas pessoas vai te ouvir, você vai conversar com essas pessoas por necessidade, você também, querido, tem a necessidade de conversar com Deus. E nós não nos preocupamos com isso. É uma necessidade. O nosso problema é quando colocamos o Senhor a uma distância muito grande de nós. Temos o Senhor como um Deus distante, uma divindade lá longe que não olha para nós pela sua santidade, que não se importa conosco porque pela sua santidade. Não, querido, o que o Senhor nos chama aqui é para um relacionamento. A palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor nos leva a entender em toda a sua essência, em todo o seu ensino, que tudo que o Senhor quer de nós é a aproximação. Não é distanciamento, não. O Senhor não é aquele Deus distante, insensível, que não está nem aí para você, não. Não é esta a visão de Deus que você tem que cultivar em teu coração. Não é este pensamento. Você não pode ter esse conceito do Senhor, porque não é a realidade acerca de Deus na visão que Ele tem de você. Muito pelo contrário, a palavra manda você aproximar dele para que ele se aproxime de você. E além de todas as coisas, nós temos aí os atributos de Deus, as exclusividades de Deus, né? Que uma delas é a sua onisciência, o saber de todas as coisas, e ele nos conhece e nos conhece muito bem. Ele sabe verdadeiramente quem nós somos. A Bíblia vai falar que os olhos do Senhor estão, ou não esteve nem estará, estão, ato contínuo, estão atentos, contemplando as nossas ações. Ainda que as nossas ações sejam para nós aquelas secretas. Não, mas para o Senhor não tem o secreto. Ele conhece a minha vida por inteiro. Até aquilo que eu fiz, que eu pensei, e que ninguém tem conhecimento, mas o Senhor sabe muito bem. Então, querido, nós estamos aqui tratando acerca de quem nos conhece muito bem, mas exige de mim e de você que você se relacione com Ele, de que você abra a sua boca e clame a Ele e converse com Ele. Por quê? Porque esta aí é a sua vontade e foi o que Ele determinou para nós, através da sua palavra. O Senhor, Ele está à nossa disposição. A palavra do Senhor nos mostra textos que nos dá esse entendimento
com a promessa dele é todos os dias, não é alguns dias por semana, não, é todos os dias. Os seus olhos atentos a todo momento, os seus ouvidos inclinados ao nosso clamor. Mas é necessário que eu clame. E no ato de clamar tem algo muito interessante que a gente vai entendendo, vai descobrindo, é que para mim clamar eu tenho que reconhecer. Para mim clamar eu tenho que reconhecer. Se eu não reconhecer ele, eu não clamo. Como é que você vai clamar a alguém que você não reconhece? Como é que você vai pedir a alguém algo que você entende que ele não tem poder para te proporcionar, para suprir sua necessidade? Isso é muito sério. E aí nós chegamos nesse texto, quando o salmista aqui, né, em questão aqui foi o Davi, ele escrevendo este salmo, ele diz: quando eu clamei ao Senhor, tu me respondeste. Olha que coisa bonita. Quando eu clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu. Nós estamos diante de um Deus que nos ouve, querido. E muitas pessoas têm ido em ouvidos que pode até te dar atenção, mas jamais vai resolver o seu problema. Incrível isso, né, Ivan? Quando Davi fala, quando eu clamei. O que nós entendemos com isso, né? Orar, ele já orava todos os dias, né? Todos os dias. Nós vemos que clamar ao Senhor é algo mais forte, é algo mais intenso, é algo que vai além das nossas orações cotidianas, né? Como está escrito em Jeremias 33:3, né? Está dizendo assim: clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que você não conhece. Então o clamar vai além daquilo que nós fazemos todos os dias, aquelas orações costumeiras, né? Que nós fazemos. Nós vemos aqui o convite de nos achegarmos a Deus e clamar. E depois vem a promessa, né? Ele vai nos responder. Também lá em segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, também nós vemos algo semelhante, né? Se o meu povo, aí vem a condição. A condição, né? Primeiro, a condição que nós devemos estar diante do Senhor. Ele nos dá essa condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, aí vem a promessa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E essa terra aí é infinita, né, Ivan? Essa terra aí é todas as necessidades do mundo espiritual, né? São as minhas necessidades, as necessidades do Ivan, e as necessidades suas aí que estão do outro lado aí, seja qual for essa necessidade, né? Quer dizer, é infinito, né? Libertação, é salvação, é problema na justiça, é enfermidade, é porta de emprego, seja lá qual for essa terra que está sendo, que está necessitando de uma cura, né? Jesus tem a solução para o nosso problema. Aleluia. Ele sara a nossa terra, seja qual for essa terra. Então essa condição aí de estarmos diante do Senhor é maravilhosa essa palavra, e nós sabemos que Ele escuta. O nosso Deus, Ele é onisciente, né? Tudo quanto nós falamos, eu e você fala, Ele ouve, Ele escuta, no sentido simples aí de ouvir, mas esse ouvir aí vai além, aquele ouvir de resposta, né? De atender, né? De atender, é isso aí, aquele ouvir de atender, porque ouvindo, é claro, todos os dias Ele está me ouvindo, todos os dias Ele está te ouvindo, mas essa condição aqui que Ele nos dá, se nós estivermos nessa condição, Ele não vai ser somente aquele ouvir de escutar, vai ser aquele ouvir de nos atender, de nos responder, sarando assim a nossa terra. Aleluia. Glória a Deus. Só pegando aí, olha, um gancho no que você está falando aí, é algo muito interessante. Eu queria só voltar nesse versículo que você leu aí,
E isso aí é um recurso, né? Sim. É um recurso que Deus deixou para a humanidade. Um recurso. Clama a mim, né? E responder-te-ei. Queridos, isso é maravilhoso. Foi o que nós falávamos no início, que infelizmente nós clamamos a tantas pessoas ou a tantos ouvidos, né? Que pode até nos ouvir, mas que não vai resolver o nosso problema. Que pode até ter a boa intenção e querer te ajudar, mas é incapaz de resolver o teu problema. Porque muitos dos nossos problemas, eles não é resolvido com dinheiro, querido, nem com influência humana, mas é somente por uma intervenção divina. E se você não usa esse recurso, você está desperdiçando a única chance que você tem. Porque nós conversamos com Deus através desse recurso, esse livre acesso que Ele nos deu, que é a oração. Quando nós falamos em falar com Deus, né? Esse diálogo aí nós colocamos, temos o nome é oração, e isso aí você pode fazer em qualquer momento, você não precisa estar dentro de um templo para você fazer isso, não. Dentro da tua casa, dirigindo, andando, querido, joelhado na beirada da tua cama, onde você estiver, você eleva os teus pensamentos em conversa com o Senhor, da mesma forma que você conversa com uma pessoa. O Senhor é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. Isso aí é algo que Ele deixou para nós, esse recurso. E conforme foi falado, muitas vezes nós pegamos Deus e colocamos Ele muito longe, como uma divindade muito distante, né? Que pela sua santidade é impossível que Ele me ouça. Não, muito pelo contrário, a promessa está aqui, ó. Responder-te-ei, e só responde quem está ouvindo. E Ele chama, clama, fala comigo. A Bíblia vai falar em outros, tem tantos textos que confirmam esta palavra nossa, olha, que Ele manda nós nos apresentarmos a Ele as nossas petições, os nossos anseios, manda colocar diante dEle, querido. E nós colocamos Deus de perto e não de longe. E não de longe. Então, é a palavra, né? É a palavra falando acerca dEle mesmo, é de perto e não de longe. Então, a mensagem desta meditação é: Deus te ouve, querido. O Senhor, Ele está atento. Aí você me pergunta assim, mas por que eu não sou respondido? Existem dois princípios que você tem que entender. Primeiro é a vontade de Deus. A soberana vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos pedidos ao Senhor que nós nem sabemos o que nós estamos pedindo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quantas pessoas têm pedido a morte para Ele e Ele não está sabendo? Quantas pessoas têm feito um pedido para o Senhor, pedido esse que vai trazer a destruição da sua vida, a destruição da sua família, a destruição dos seus negócios, e a resposta do Senhor é não. E você está querendo, insistindo, e o Senhor está falando não. Por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para você. Aprenda que o não do Senhor é uma resposta. A resposta é essa que tem que ser aceita por nós. Nós não sabemos das coisas, nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia vai falar que para mim existe caminho que parece ser bom. Ou seja, há situações que parecem ser bom, mas o seu final é final de morte. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o propósito do Senhor para a nossa vida é vida, não é morte. E a outra coisa, querido, que me impede de ser atendido por Deus são as nossas maldades, ou o nosso pecado. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 59, vai falar que os braços do Senhor, Ele não está encolhido. Os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, mas são as nossas maldades, os nossos pecados que vai trazer aí e vai fazer separação entre nós e Deus. E conforme foi falado, Deus não é Deus de longe. É Deus de perto, mas para que você se aproxime dele, há a necessidade de você entender que ele tem responsabilidade com seus filhos. Ele tem bênçãos específicas para os seus filhos. A bênção está para aqueles que o temem.
É palavra de Deus isso que está sendo falado. A bênção é para aqueles que ouvem, para aqueles que atendem, para aqueles que reconhecem, para aqueles que obedecem. Esta aí é a bênção direcionada para essas pessoas. Caso contrário, nós vamos viver de migalhas de bênção. De migalhas de bênção. A chuva que cai e molha a terra do justo, também cai e molha a terra do injusto. Mas o Senhor tem muito mais. Tem bênçãos direcionadas. Tem bênçãos específicas para aqueles que o reconhecem e temem. Guarda isso no seu coração, querido. Nós só temos ganhar em viver a vontade de Deus, porque conforme aqui nós sabemos, e por tantas vezes nós falamos que a vontade de Deus é o de melhor para nós, que a vontade de Deus para a minha vida, né? Aquilo que o Senhor falou, faça isso, né? Obedeça isso, guarda as palavras deste livro. Nós sabemos que tudo isso se reverte em bênçãos para a minha vida. Por quê? Porque ela é boa. Essa é a vontade de Deus. Ela é agradável e ela é perfeita. E esse entendimento é de Deus, não é de homem. Então que você possa desfrutar aí desse grande recurso que o Senhor deixou para todos quanto querem. Interessante a hora que é para todos quanto querem. A oração. Aí você fala assim, mas eu não tenho intimidade com Deus. Não tem, mas pode ter. Pode ter. A qualquer momento você pode ter. Ah, mas eu não sou um obediente. Não é, mas pode ser. Ah, mas eu não tenho uma afinidade com o Senhor. Não tem, mas pode ter, queridos. O Senhor, Ele está aberto a se relacionar. O Senhor está aberto a te propor uma nova história de vida, agora na companhia dEle, né? Através da sua vontade, registrado nas Sagradas Escrituras. E só assim você vai entender que vai valer a pena. De todas as pessoas que você conversar com elas, clamar alguma coisa para elas, a pessoa de Deus vai ser o diferencial na sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele te dê este entendimento. E esta aí é a vontade do Senhor. Clama a mim e responder-te. Pai, muito obrigado. Receba a nossa gratidão pela palavra do Senhor. Receba, Senhor, a nossa gratidão a Deus, porque o Senhor tem dado esclarecimento acerca da Tua palavra. Obrigado por aqueles que estão conosco. Dai, Senhor, a cada um, ó Deus, as Tuas bênçãos. Promove, Senhor, na vida de cada um recursos, ó Deus, suprindo necessidades e trazendo entendimento da palavra do Senhor. E por mais este momento, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.